Acho que agora nós estamos finalmente ao vivo. Deixa eu ajustar aqui para o pessoal daqui conseguir nos ver também. Ainda não. Bem, não quer ir, tá de mal. Hoje o Instagram não quer me ajudar, pai. Não, dá pelo Instagram. Você consegue ver a gente online aí, irmão? Estamos? Não consigo. Aliás, não só não estamos, como já começou a vir o WhatsApp aqui para mim. Já começou? Já começou? Não estou vendo. Que estranho. Porque aqui deu que estava live. Vamos tentar agora. Agora foi, hein? Agora foi. Agora nós estamos online, depois de muitas lutas tecnológicas. Cá estamos. Deixa eu tentar atualizar para o pessoal que está aqui no Caritas. Peço desculpa a quem não está vendo remotamente. Aí está. Bom, meu irmão, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco hoje, dia que a gente está na nossa casa fazendo a nossa celebração aos nossos pretos e pretas velhas. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, a gente sempre faz a oração de Cáritas, então vou pedir a todos que fechem os olhos, elevem os pensamentos, possam descruzar os braços, as pernas, estar conectado com a espiritualidade amiga que já está junto de nós nesse instante. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão pai. Senhor, que a nossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa e divina imagem, que assim seja, assim sempre será. Então, Pai Renato, obrigado por estar aqui. Hoje é um dia, como eu falava anteriormente, muito especial para toda a Umbanda, né? É óbvio que 13 de maio, que é nos próximos dias, é o dia que a gente comemora a força dos pretos e das pretas velhas de Umbanda. Espíritos primordiais da tríade fundamental, não há uma casa das diversas correntes de Umbanda que não tenha a presença dos nossos pretos e das nossas pretas velhas. Inclusive, a gente aprende fundamentalmente que essa manifestação ancestral está presente até mesmo da organização da Umbanda como a gente entende hoje, mas a gente pode dizer que para a anunciação, como a gente entende a anunciação da Umbanda, através do pai Zélio Fernandino de Moraes, foram os pretos velhos, através do pai Antônio, que trouxe uns fundamentos maravilhosos, como
o uso do cachimbo como primeiro ponto cantado. Então, a gente sabe que toda a ritualística, o próprio culto aos orixás é uma herança do povo preto, do povo dos pretos e das pretas velhas. Então, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu vou deixar você se apresentar, obviamente, falar da sua casa, meu pai, e depois a gente começa a conversar um pouco sobre os pretos e as pretas velhas. Seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui conosco. Irmão, gratidão demais. Sua bênção. Estar aqui. Primeiro, preciso falar que você está cumprindo a risca o que diz nosso hino, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, né? Isso é muito importante. E que tenhamos cada vez mais terreiros fora do Brasil. Tem o nosso irmão Fábio Verde, tem o terreiro na Austrália também. A gente tem bastante contato. É maravilhoso esse tipo de coisa. Bom, me chamo Renato Tchalian, sou pai Renato Tchalian, dirigente do Templo de Umbanda, Oxóssi, Iemanjá e Caboclo, 7 Encruzilhadas. E também, aqui eu estruturei o canal Devaneios de Umbanda no YouTube, onde a gente busca levar conhecimento fundamentado sobre a nossa religião de Umbanda. Então, em síntese, esse é o Pai Renato, um trabalhador na Serra Umbandista desde sempre. Eu tenho 44 anos de idade e brinco que tenho 44 anos e 9 meses de Umbanda. Porque minha mãe é um daqueles casos que não engravidava, aí o caboclo deu um passe lá, deu uma vela, apareceu. Brotou uma gravidez ali. E aqui, cá estou eu, fazendo o melhor que eu posso dentro do meu limitado conhecimento. Perfeito, meu pai. É muito curioso, né? Como é que a Umbanda ela vai passando também de pai para filho e como a gente vê cada vez mais os pequenos umbandistas dentro dos ventres maternos, dentro do terreiro. E essa beleza também da nossa religião, tá? As crianças participando da gira desde sempre, né? Já se acostuma com o som do atabaque. Eu lembro que lá no Cuca, lá no centro que eu me iniciei, que a gente via as crianças saindo da barriga da mãe para dentro do terreiro com a roupinha branca lá no meio da gira e eles transitando como se aquilo fosse normal. E a gente vê as crianças imitando, né? Fingindo que está incorporando. Aquela coisa muito engraçada. Olha, a brincadeira era eu e minha prima, né? A mesma idade. Nossa brincadeira na casa da minha avó era simular a gira. A gente ficava brincando de gira. E na escola eu achava estranho que os meus coleguinhas não iam para o terreiro de sábado à noite. Eu achava aquilo muito louco, porque eu ia. E a gente acha que todo mundo vai fazer aquilo também, né? Então é muito gostoso isso. Legal. Então, meu pai, vamos começar a falar um bocado dos pretos e das pretas velhas. Na sua visão, qual que é a importância dos pretos e das pretas velhas para a Umbanda? Olha, a gente pode falar que, né, é importante falar o básico do ABC umbandista, que assim, Preto Velho é um dos pilares da banda, junto com o Caboclo e Herê, né? Preto Velho foi a segunda entidade a se manifestar depois de anunciada a nova religião, né? No primeiro dia de gira efetiva, no 16 de novembro, o senhor, meu pai, comentou muito bem referente a ele trouxe os pontos, o culto ao chá, o cachimbo, os elementos, a guia, né? Também foi o pai Antônio quem trouxe. E o Preto Velho, ele é da religião de com a nossa religião. É o Preto Velho que traz aquela essência, e a gente fala tanto de ancestralidade, e a Preto Velho traz aquela a essência de quem já viveu, quem tem o empírico, de quem sabe que tudo passa. E essa compreensão ela é fundamental para que a gente mantenha o pé no chão, saibamos quem nós somos, e sabendo quem nós somos, pode saber para onde a gente vai. É Preto Velho que tem esse direcionamento, é Preto Velho que tem caminhamento. Tem contato, Miró. E aí, acho que mais à frente a gente aborda essa questão. Vamos falar das... Exatamente. Dentro do entendimento popular, a gente percebe os pretos velhos como sendo os psicólogos de pobre, né? As pessoas falam assim, tá com um problema, precisa desabafar, vai lá conversar com o preto velho, vai ganhar um abraço do preto velho.
E isso, às vezes, leva as pessoas a confundir a energia, né, dessa falange como sendo um elo fraco dessa corrente, né? As pessoas não entendem ou não percebem que antes mesmo de Exu, Pombagira, Malandragem se apresentar na Umbanda, eram os pretos velhos e os caboclos que cuidavam dos terreiros, que firmavam as porteiras, as tranqueiras. Então é importante a gente ressaltar isso, né? Então vamos falar um pouco, pai, como é que é dentro da sua casa as funções dos pretos velhos? O que eles são responsáveis dentro dos trabalhos espirituais lá? Mas eu acho importante ressaltar, o senhor falou tudo, a gente não pode confundir a humildade, às vezes a mansidão e a serenidade para falar, a gente não pode confundir isso com fragilidade espiritual. Muito pelo contrário, né? O preto velho é quem dá a sustentação espiritual, muitas vezes em uma egrégora. Quantas casas não são comandadas por pretos velhos, que embora falem daquele jeitinho de vô, de vó, sempre com palavras de humildade, de esperança, de acolhimento, estão fazendo todo o trabalho espiritual, todo o desmanchar de cargas energéticas, para quem tem olhos para ver, né, e consegue enxergar, está vendo tudo, o quanto eles desmancham negatividades, trabalhos, chamem como quiser, larvas astrais, cargas, o quanto que um abraço de preto velho não retira a energia negativa. O pessoal acaba confundindo só, o irmão falou muito bem, do abraço de um preto velho, psicólogo dos pobres, mas não consegue muitas vezes ter acontecido com o abraço do preto velho, não é só para acalentar o que está recebendo, mas sim a troca de energia, né? Ele está levando, está tirando. Então, o preto velho, do jeitinho dele, da maneira dele de trabalhar, ele faz muito mais do que aquilo que a gente pode imaginar. Aliás, eu até não sei se é esse o. Se a gente pode abordar, mas quando a gente fala, né, até a gente falou de fragilidade agora, nossos irmãos do Espiritismo, eles têm. Existe um livro lá, muito conhecido por eles, chamado Os Exilados de Capela. Fica até aqui a recomendação para todo mundo ler. Em síntese, o que é o Exilados de Capela? Capela é um planeta já mais evoluído que nós, que passou pela mesma transição planetária que o planeta Terra está passando ou irá passar. Ou seja, lá vivem espíritos de muito mais evolução do que nós, né? E na época da escravidão, evidentemente, a espiritualidade já sabia que aconteceria esse movimento de escravidão dos negros africanos para o Brasil, e aí os espíritos que encarnaram na África para se tornarem os futuros escravos eram espíritos que vieram de Capela para cumprir essa missão aqui. E esses espíritos, consequentemente, muitos deles, né, viraram os nossos pretos e pretas velhas da Umbanda hoje. Ou seja, quando a gente imagina, né, nossa limitada percepção, preto velho é frágil, não, partamos do princípio que ele já é um espírito, já era muito mais evoluído do que a gente imaginou ser um dia. Né? E hoje, enquanto preto velho, são nossos mestres, nossos mentores, são entidades que não colocam uma vírgula daquilo que eles conhecem no nosso dia a dia, que é aquilo que a gente aguenta receber. Eu sempre falo para os filhos da casa e as pessoas daqui, quando tem essa oportunidade, de que quando eu iniciei meu desenvolvimento mediúnico, o amor mais profundo, o sentimento de amor que eu não conseguiria descrever, eu senti numa incorporação com o velho Francisco, que é o preto velho que trabalha comigo. Realmente são espíritos de muito amor, de muita calma, de mansidão, de tranquilidade, mas ao mesmo tempo muito intenso, né, pai? Porque eu sempre brinco com as pessoas aqui, o dia que eu termino a gira mais cansado é uma gira de preto velho, que eu estou sentado o tempo inteiro em teoria, né? Então, a gente sabe que pela própria vibração na força de Obaluaê, de Nanã, do povo velho todo, a energia do preto velho faz aquela condensação e faz com que a gente gaste bastante energia. Então, os pretos e as pretas velhas, eles têm muito esse poder, né? O que a gente pode falar dessas mirongas, meu pai? O que a gente pode dizer desse poder magístico, né? Sempre brinco com as pessoas que quando a gente fala de magia, eles sempre imaginam o Harry Potter com a varinha na mão, e a gente tem que dizer que não é nada disso, né? A magia que a gente está dizendo aqui
ela leva uma profundeza maior, a manipulação energética, o uso de elementais, o uso dos elementos. Então, o que a gente pode falar para compartilhar com o pessoal sobre essas mandingas dos nossos pretos velhos? Olha, é importante também, eu compartilho da tua compreensão, assim, eu lembro que teve uma fase da minha vida que, assim, que eu só queria trabalhar com preto velho, porque assim, eu estava precisando tanto de um colo, e eu me sentia tão amparado quando o pai João, que trabalha, que atua comigo, também chegava, olha, é tudo que eu precisava naquele momento, né? E é tão bom a gente receber. Aliás, nós somos abençoados, porque a espiritualidade vem para auxiliar o próximo, mas o primeiro auxiliado somos sempre nós, né? Então isso é um absurdo. Quando a gente fala da força de velho, ela é sutil, mas ela é devastadora. Ele no, né, é na fumaça do cachimbo que os inimigos vão, né? Já diz o ponto. É assim, é na mansidão, é na calma, é na serenidade que o preto velho está atuando, está desfazendo, está colocando a casa em ordem, está muitas vezes atuando com os elementais da natureza, com forças que a gente não conhece ainda, conjunção de elementos. Às vezes, o que a gente pensa que é um galinho de arruda, um copo de água que está desfazendo uma energia negativa que alguém sofreu, ali tem muito conhecimento, muita sabedoria da ancestralidade dos pretos velhos. Então, ou seja, sortudo daquele que sabe aproveitar um aconselhamento, um abraço, que sabe colocar ali na frente do preto velho as suas questões. Eles sabem como melhor que ninguém como resolver. E eles têm um trânsito ainda, não sei como é que é no fundamento do meu irmão, mas é eles que têm o trânsito entre todas as energias, né? Também. Então, eles transitam da evolução junto do caboclo, enfim, transitam junto dos Exus, porque eles conseguem ter trânsito, conseguem equalizar a energia vibratória deles em todas as esferas, né? Sem perder a sua evidente evolução, né? Isso mesmo. Os quimbandeiros transitam por todos os lados, não é isso? A gente tem a força dos pretos e das pretas velhas. E a gente estava conversando aqui num outro momento, quando a gente estava numa gira festiva das Pombogiras, que eu lembrava que os espíritos não têm mais corpo, né? Então, quando a gente acaba fazendo essa associação a ser um preto velho, que ele é um fraco, que ele é um senhor ou uma senhora idosa, que já não tem mais aquele poder ou aquele vigor todo, a gente está se esquecendo que espírito não tem limitação física e que se ele assume esse arquétipo, essa roupagem espiritual, tem um princípio, tem um fundamento, mas a energia, a força está sempre ali presente. Então a gente não pode jamais achar que eles são fracos, né? E é importante lembrar também, tá? Para quem eventualmente não sabe, o arquétipo preto velho é uma roupagem fluídica que aquele espírito utiliza para se manifestar na Umbanda, né? Então, não ache que todo espírito que se manifesta na Umbanda foi obrigatoriamente um negro, um escravo, que não é. Muitas vezes o espírito teve um outro caminho, mas ele chegou num grau de evolução onde ele adquiriu a outorga para ser um preto velho. E ele escolheu ser um preto velho e vir nesse arquétipo, que é o arquétipo acolhedor. Quantas histórias a gente não tem de espíritos, né? Se está aqui dentro dos nossos irmãos espíritas, a gente tem relatos de espíritos que se manifestaram em encontros espíritas como um preto velho, foram convidados a se retirar, né? E retornaram como mentores, falando corretamente, dando aulas sobre espiritualidade. E quando perguntado o nome daquele mentor ao final, ele falou: não, eu sou aquele preto velho que veio. Só que como vocês não me receberam, eu voltei com outra roupagem fluídica, porque eu precisava trazer a mensagem. Então, assim, não são poucos esses relatos, né? E, aliás, também, desculpa, meu irmão, tem um outro livro chamado Tambores de Angola. Assim, um umbandista tem que ler esse livro, porque o Tambores de Angola, ele relata exatamente essa diferença ainda dos nossos irmãos espíritas para com a Umbanda. E tem a história é contada por um espírito que era jornalista em vida,
E ele estava acompanhando um mentor do espiritismo, que atua na seara espírita. E ele narra toda uma história, tem todo um contexto, que eles vão numa casa de umbanda acompanhar o trabalho. E ao final, não ao final do livro, mas ao final do trabalho, tem um momento que eles estão voltando para o plano astral deles, e eles chegam. E quando eles estão chegando no plano astral deles, passa uma luz brilhosa por eles, mas passa muito rápido, né? E continua subindo, vai muito mais longe de onde eles vão. Aí o repórter, o espírito fala, mas o que é essa brilhante? Aí o mentor fala, é o preto velho. Ele falou, nossa, mas com essa luz, ele fala, é muito mais do que nós. Ele está em outro nível. Isso é preto velho. Isso é preto velho, é a essência. Ele sabe que ele é. Não precisa ninguém saber. Nós sabemos que é, mas assim, o outro vai julgar ele frágil, julga o que quiser, pensa o que quiser. Ele não tem que provar nada para ninguém. Ele sabe o que ele faz e como faz, sem perder a essência da humildade. E é bonito, também cabe a gente ressaltar aqui, porque o preconceito na nossa sociedade ele é tão grande que ele não aceita que um preto velho possa ser um ser elevado, de sabedoria, né? E eu acho que mostra exatamente que esses espíritos escolhem isso para mostrar que não existe essa diferença, que a limitação do nosso preconceito, a gente precisa entender da história para entender que, por exemplo, quando foi o advento, né, da Umbanda, havia pouco mais de 2 décadas do fim da escravidão, né, das pessoas escravizadas. Então, ainda existia no senso comum, principalmente das elites, de que preto era sub-raça, que era sub-humano, que era todo aquele absurdo que hoje, graças a Deus, estamos ainda em processo, né? Ainda não acabamos, ainda é um processo que ainda vai demorar muito, mas pelo menos entender que essa diferença não existe. Então, imagine, isso já começou mesmo na casa espírita. A gente fala da anunciação da Umbanda, mas quando o pai Antônio se manifestou, as pessoas tentaram fazer com que ele falasse direito ou doutrinar um preto velho. Quando a gente sabe que a linguagem ela é humana, espírito não usa voz. Até isso é uma das dúvidas das pessoas que conversam conosco aqui do cara, dizem, mas fala inglês aí? Fala, por que não falaria? Se o médium fala, a entidade vai falar. O espírito se fala... Eu também imagino isso. O espírito vai se comunicar através do pensamento. Então, aí eu concluo essa parte dessa forma. Esses espíritos são espíritos de grande envergadura moral, científica, e escolhem vir como pretos velhos por ancestralidade, por afinidade, por vontade. Eu acho muito engraçado, porque quando um espírito se apresenta, eu sou a mãe não sei o que, eu sou a madre não sei o que lá, ninguém pergunta para ela por que ela se apresenta assim. E para os pretos velhos fica, mas por que você vem como preto velho? A gente vê que, às vezes, até no inconsciente das pessoas, elas têm os preconceitos. E como a gente estava no grupo de estudos dessa semana aqui conversando sobre isso, até com o seu Marabô, o Exu nosso aqui da casa, um filho fez essa pergunta e falou, como que a gente pode louvar preto velho e ter preconceito do lado de fora? Então, você é um bandista, lembre-se da responsabilidade que você está carregando na sua cabeça. Porque a gente não pode se dar o luxo de ter esse tipo de comentário que às vezes pode parecer insosso, mas que não é. São espíritos, como o pai falou, chefes de terreiro, chefes de cabeça. Muitos de nós, não é o meu caso, mas muitos de nós temos como guia diferentes pretos e pretas velhas. São espíritos que têm uma responsabilidade imensa e que a gente não pode jamais menosprezar pela calma, pela mansidão, por se andar curvado. Justamente mostra a grandeza, seguindo os exemplos de nosso Pai Oxalá, de Jesus Cristo. Quem quer ser o maior, que seja o menor. Quem que quer ser servido, que comece servindo. E é isso que eles trazem para a gente, não é isso, meu irmão? Vou fazer só um último comentário. Também não é meu caso, o guia de cabeça não é o caboclo, mas o pai João, ele sempre fala assim, só é o caboclo porque ele é mais rápido que eu queria chegar. Eu estava indo no caminho... Fantástico. Brincadeira da parte. Não, mas eles são também brilhantes nessa questão, né? Eu acho que o preto velho com uma vela, com um copo d'água, com um baforado de um cachimbo,
ou nem todos usam, né? Alguns usam cigarro de palha, outros não usam nada, como o velho Francisco, o preto velho que trabalha comigo, ele não usa fumo. E eles fazem as magias, né? E até aí, já entrando no nosso segundo assunto, as pessoas costumam achar preto velho água com açúcar. Café com leite, é fraquinho, quando as pessoas não conseguem perceber isso. E também falam muito isso da escola de Mirim, não é isso? Porque Mirim não usa toda aquela parafernália toda, é uma coisa muito mais sucinta, mais objetiva, é mais uma transformação íntima do ser, né? Que a escola de vida, não conheço profundamente como meu irmão, mas a escola de vida do Caboclo Mirim transmite e procura fazer com que as pessoas se transformem, né? Tem até uma frase que eu não vou saber parafrasear tudo aqui perfeitamente, mas ele diz assim: a nossa escola não muda a vida de ninguém, mas traz todos os elementos para que você mude a sua vida da forma que você quer. E uma das frases que a gente repete aqui na nossa casa sempre também de Mirim é: Umbanda é coisa séria para quem é sério ou quem quer ser sério. Então, vamos falar um pouco dessa escola de Mirim. Meu pai, eu sei que a sua casa não é totalmente seguidora de Mirim aos fundos, assim como nós tampouco somos seguidores ao fundo de Zélio Fernandino de Moraes, mas é o norte, né? É aquela orientação principal. Então, o que você pode contar para a gente sobre a Escola Mirim, como que ela surgiu, para as pessoas poderem conhecer um pouco mais também deles? Deixa eu dar só uma contextualizada antes, tá? É importante até te falar que, para falar exclusivamente de Escola Mirim, existem irmãos muito mais gabaritados para isso, como o Sérgio Marro, pai de oportunidade, mesmo o Naína, que é hoje a atual dirigente da Tenda Espírita Mirim. Né? São pessoas a quem eu rendo todas as minhas homenagens, né? No nosso caso, especificamente, de onde que vem o nosso respeito e a nossa compreensão da escola de Caboclo Mirim, né? Então, eu cresci num terreiro de Umbanda da minha avó, e minha avó ela tinha duas formações sacerdotais distintas, né? Uma na escola de Padre Ronaldo Linares, que quem tornou, né, o trabalho de fazer conhecido, jornalista, enfim, e que está, graças ao bom Deus, está vivo, bem, com muita saúde até hoje aí, conosco, é um ser humano maravilhoso, também é quem rendo todas as minhas homenagens. E, por outro lado, minha avó foi médium, durante alguns anos, da Tupã-Oca do Caboclo Arrancatoco, né? Esse terreiro tinha como dirigente o pai Félix Nascentes Pinto. E pai Félix, por sua vez, é carioca e era da Tenda Espírita Mirim. Veio para São Paulo, inclusive, a pedido de pai Benjamin, para trazer para cá a Umbanda da Escola da Vida. Naturalmente, quando meu irmão sempre bem diz, quando a gente recebe a missão de abrir uma casa, os guias que nos acompanham, eles colocam fundamentos próprios deles, né? Então, e assim foi feito na escola de Arrancatoco. Foi introduzido alguns elementos, como imagens, por exemplo, no Congá, como os colares, né, os fios de ponta, as guias, como nós chamamos, coisas que não são utilizadas na Umbanda de Caboclo Mirim. Mas, dado esse contexto inicial, a Escola da Vida, a Umbanda de Caboclo Mirim, começou, assim como a nossa Umbanda de Paz Velho, numa mesa espírita. Né? Então, um belo dia na mesa espírita, no Rio de Janeiro, em 1919, a família está ali reunida, fazendo a sequência ritualística deles, quando surge uma entidade, olha, tá bom, um prazer, eu sou o Caboclo Mirim, e deixa eu contar para vocês, a gente tem que fazer Umbanda, não é mais o espiritismo. E eu preciso que o meu aparelho vá aprender, né, sobre Umbanda. Aonde que pai Benjamin foi aprender? Foi na escola de Pai Zélio de Moraes. Então, de 1920 a 1924, Pai Zélio ensinou, e Caboclo das Cruzadas, né, Orixá Malé, Pai Antônio, trouxeram fundamentos para Caboclo Mirim, para Benjamin Figueiredo. Tem até uma história, e pode ser que eu erre aqui fontes históricas, mas eu vou contar, se eu errar, depois vocês me corrigem. Teve um evento na praia, o Orixá
Malé, manifestado em Paisel, pegou o pai Benjamin aqui pôs no ombro e foi correndo para o mar, chegou, jogou, e o pai Benjamin não sabia nadar, jogou ele no mar ali, não sei o quê. Aí o pai Benjamin levantou, já incorporado no Caboclo Mirim, aí o Orixá Malé falou, agora ele tá, pode abrir o terreiro. Dali que começou. E a partir de 24, ela tem Espírita Mirim, né? Com suas próprias, com suas particularidades. Em síntese, qual que é a diferença do banda da Escola da Vida para as demais? Né? A ausência de um congá específico, onde a gente teria as imagens do orixás, sendo que a gente tem só a imagem de Jesus Cristo, considerado o médico supremo, né? A ausência dos guias e colares, eles entendem, no fundamento deles, é um elemento que tem força, eles reconhecem, não é perfumaria, tem seu fundamento, mas não tem na Escola da Vida, né? E a questão principal dele é a utilização dos graus hierárquicos, né? Então, Benjamin Figueiredo era de uma escola militar, e Caboclo Mirim utilizou disso e trouxe esse regramento para a Escola da Vida. Então, quando você entra em conselho e segue essa vertente, segue essa doutrina, você quer saber exatamente quem é quem, em que posição que está, significa que assim, é uma coisa meio militarizada no nosso dia a dia. Né? Inclusive, esse documento que eu estou mostrando é a simbolização do grau que eu carrego dentro do o CCP, ele significa comandante-chefe de terreiro, né? Que é o 7º grau. Esse é o grau material. Quando a entidade está manifestada, tem um grau espiritual, chamado Morubixá. Quando você, por exemplo, o Pai Glauco é o chefe de terreiro, né? A entidade chefe da casa, qual é o nome do povo? Me perdoa. É o seu Ogum Matinata. Então, o seu Ogum Matinata, a bênção do seu Ogum Matinata, ele é o Morubixaba da casa. Né? Então, este é o regramento. E quando diversos Morubixabas se juntam, um deles, normalmente o mais velho, é alçado para o 8º grau, para mandar os Morubixabas, e aí seria a figura do Tupixaba. Então, em síntese, essa é a diferença ritualística da Escola da Vida para as demais. Tem os ensinamentos teóricos, né? Então, cuide do seu corpo físico, então, cuide do seu corpo, respeite o seu irmão, fala muita coisa para você não brincar com a espiritualidade alheia, para você pôr a mão na cabeça das pessoas. Tem uma série de regramentos que são mais conselhos do que regras, né? Mas eles explicam o fundamento final dele. Não prejudica os nossos amigos, não existe sacrifício de animais dentro da escola da Umbanda, da Escola da Vida. Enfim, então, assim, é uma ritualística muito forte, muito presente no Rio de Janeiro e em São Paulo, né, onde são mais conhecidas. E, enfim, não sei, aí tem muito mais coisa, mas se eu for falar, não sei mais. Eu acho curioso, né? Eu acho curioso, Renato, como eles usam muitos nomes indígenas, né, principalmente para as funções hierárquicas, né? Eu não saberia nem aqui repeti-las todas, mas eu acho que a beleza da Tenda Espírita Mirim, que continua firme até hoje, como meu irmão falou, e para quem não sabe, nos tempos, acho que de mais alargamento de casas, acho que já tiveram 47 casas abertas sob a regência de Caboclo Mirim. Então, imagina você ter 47 terreiros de Umbanda, todos eles conectados à mesma casa. Hoje ainda existem N filiais, inclusive o irmão estava falando de convidar outras pessoas. Quando a gente anunciou a live, eu entrei em contato também com os meus irmãos da Tenda Espírita Mirim e fiz o convite também para a gente fazer uma live um dia. Precisa ter autorização da liderança, obviamente, eles estão nesse contato, mas estamos abertos e gostaríamos muito de saber da história deles. Tem também, para quem quiser ver, o próprio documentário que foi feito da Escola Mirim, está aí no YouTube, é só procurar, tem muita coisa legal lá, é um vídeo muito interessante, recomendo que todos vejam, porque o que eu acho fantástico da Escola Mirim é essa questão da disciplina, obviamente, mas
é como o Caboclo Mirim ele teve e tem, né, uma missão muito grande que veio ser desenvolvido pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, mas quando ele fundou a sua vertente, vamos dizer assim, ele fez N mudanças, como o meu irmão falou. Tem lá a imagem de Jesus como médium supremo, não utilizamos as guias, como você falou. E uma coisa também muito importante, a utilização daqueles mega tambores, que não são nem atabaques, né? São uns tambores muito grandes, que são muito utilizados. A curimba é fundamental no trabalho da escola de Mirim. Então, sempre se canta, sempre a gente vê até as entidades incorporadas cantando, o que às vezes é um dogma em outras tantas casas, lá nunca foi, né? Então, eles estão sempre levando o poder dessa melodia, assim como faziam os indígenas. Se a gente pensar na escola indígena, eles estão fazendo as magias dele através das cantorias, né? Eles vão fazendo a magia deles também, fazendo as invocações e cantando. Então, a gente observa que, embora tenha uma raiz, obviamente, na escola do chefe, né, de Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele tem as suas modificações e ainda assim continuava e continua sendo uma vertente da Umbanda. Como tem outras escolas, tem o próprio pai Ronaldo Linhares, que você sabe melhor do que eu também. No começo não acreditava muito no Zélio, né? Tem a história que ele foi lá no Rio, e aí tocou o telefone pro pai Zélio já velhinho, e o pai Zélio, pode vir, é o Ronaldo, minha filha. Aí ele falou, é o Ronaldo, minha filha. São essas coisas que só aqueles que vieram com uma missão muito grande têm esse poder. Eu, enquanto dirigente espiritual, não consigo ainda me imaginar de alguém ligar para minha casa, o fulano quer vir aqui, eu falo, é o Renato, pode deixar ele vir. Acho que não vai ser nessa encarnação que eu terei esse poder. Mas, de todas as formas, isso mostra a grandeza também dele de levar, né? Embora também tenha feito algumas modificações, a escola dele também há algumas, vamos dizer assim, cultos a orixás um pouco maiores do que na escola de Zélio, mas, no fundo, o que é inegociável na Umbanda, que é a prática da caridade, que é o engrandecimento da figura humana, que é o que o irmão falou de não haver matança de animais, enfim, tudo aquilo é o fundamental que é inegociável, né? E também essa percepção que muitos não conseguem ter de que a figura de Jesus está no Gongá, não da maneira como os nossos irmãos católicos ou protestantes enxergam, mas na nossa perspectiva de um espírito imortal, de governante espiritual, que tem que estar no nosso Gongá, não com os dogmas das outras religiões. Então, esse entendimento, a Escola Mirim deixou muito claro, mostrando que Jesus era um médium, ele não é Deus, porque a gente confunde isso. A gente ainda tem pessoas hoje em dia que acham que Jesus era Deus, e ele não é Deus. Tanto que quando ele fazia os milagres dele, ele olhava para o céu e falava, obrigado, meu pai, que meu pai conceda isso, né? Então, ele próprio traz esses ensinamentos. Então, essa mediunidade maravilhosa está sendo levada através do conhecimento, do amor, da misericórdia. E as diferenças que elas existem, elas não podem nos limitar. Porque hoje em dia, infelizmente, eu vejo as pessoas brigando para ver quem está certo, quem faz a Umbanda certa. E como já diria Adolfo Bezerra de Menezes, quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. A gente foque no trabalho de cada um, não é isso, meu irmão? Glauco, só fazer um comentário, né? Você falou da história de pai Ronaldo, da ligação. Eu já ouvi essa história por baixo umas 15 vezes. E cada vez que pai Ronaldo conta, ele chora neste momento. E nas 15 vezes que eu ouvi, eu chorei junto neste momento. É Ronaldo, minha filha. Parou. Aí para tudo, assim. O pai Ronaldo é um ser, assim... Mas é muito emocionante. Assim, a gente imaginar isso de fato, de fato, assim... E meu irmão falou muito bem no discutir o mérito da caridade. A caridade... Então, se a minha, as duas estão corretas. Não existe uma casa mais certa, mais... que a família brinca com o caboclo. Quando o Preto Velho chega no terreiro, quando o Exu chega no terreiro, ele não pergunta qual é a vertente de um. Então, assim, o foco é no bem, o foco é na caridade.
né? Então a gente tem isso, é importante ficar muito claro, porque nunca vai ter consenso, nunca vai existir um consenso entre duas casas de Umbanda. Não dá, e tá tudo bem não ter. Você quer ver uma briga, uma briga no bom sentido, numa discussão, as 7 linhas da Umbanda, todo mundo fala dessa palavra, 7 linhas da Umbanda, todo mundo fala dessa frase. Quem são as 7 linhas da Umbanda? Me conta aí. Vai dar confusão, vai dar atrito, ninguém para pensar. Ah, 7 linhas da Umbanda, tá? Não, são 10 orixás do Pai Ronaldo. Tá, e aí? Então não são 7, são 10. E agora, então assim, você começa a criar uma celema que não precisa. Tá tudo bem. Ah, você cultua tal orixá? Eu não, tá tudo certo, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Continuamos amigos, sabe? Tá tudo bem. Isso é importante ficar claro, né? Uhum. Não, e é fundamental a gente não se perder no rito, né? Porque o orixá, a própria percepção da Umbanda de orixá já não é a mesma dos nossos irmãos candomblecistas, então a gente querer discutir o que é nomeado uma coisa de uma forma ou de outra, na maioria das vezes é uma perda de tempo. Mas a gente tem que respeitar cada doutrina, cada ritualística, cada fundamento, porque se é assim, aquele dirigente espiritual manipula aquelas energias, principalmente através da egrégora, né, que é a comunhão de pensamentos em comum daqueles filhos, daquelas filhas que estão na casa, que vão fazer com que aquilo seja a verdade e a energia possa fluir, ser manifestada da maneira correta. O irmão falou desse caso também do orixá Malé de carregar seu Benjamin nas costas. Isso aí também é uma coisa que sempre me soou muito curioso, né? De botar no ombro, correr mais de 1 quilômetro até chegar na praia, jogar ele dentro do mar, ele já subir incorporado e falar, agora pode abrir a casa, está batizado. É uma coisa que hoje a gente não teria essa capacidade. Nós, médiuns, hoje, não teríamos a fé. E eu estou falando isso para ligar, inclusive, com o pai Ronaldo, porque ele diz que naquele dia Zélio, não foi nem um caboclo, foi Zélio, falou para ele, você precisa fazer isso, isso, isso da sua vida, né? E a gente sabe que ele redirecionou a vida profissional dele para fazer o que o pai Zélio disse para ele, que ele viu uma vez na vida. Quem de nós faria isso? Quem de nós faria algo assim? Então é curioso saber dessas coisas. É isso, né? Mas isso é muito importante, porque assim, o pessoal também, só para comentar, assim, o pessoal, não adianta nós, hoje em dia, a gente querer comparar a nossa manifestação mediúnica com a dos antigos, com a ancestralidade. Porque na época, lá atrás, a manifestação tinha que ser outra, porque as entidades tinham muito mais coisa para trazer, para pavimentar essa estrada que hoje a gente caminha já tranquilinha, pavimentada. Então, hoje, a manifestação ela pode ser diferente, né? Não tem mais nada a ser provado nesse sentido. Então, cada um viva o seu momento, mas assim, o que passou, quem viveu, assim, queria muito estar lá, mas não dá, tá tudo bem. A gente fica com as histórias cientes que elas são a base da nossa fé, da nossa religiosidade. Legal, meu irmão. Eu sei que você também tem algumas perguntas que o pessoal mandou para você. Fica à vontade se a gente puder responder aqui também. Então deixa eu contextualizar para quem está aqui na live. É o seguinte: quem está aqui, obviamente, já te segue, já te conhece, né? Então, Pai Glauco, ele tem um terreiro lá em Chicago, nos Estados Unidos. Faz frio pra caramba em Chicago. A gente é louco para conhecer Chicago, eu, minha esposa. Meu filho vai no embalo, né? A gente, enfim, estou reassistindo uma série que ela passa em Chicago, que é The Good Wife, que é advogado e tal. Então, eu só sei que aí é né? E aí eu perguntei, coloquei no grupo nosso do Devaneios, coloquei no Instagram do Devaneios, o pessoal fazer algumas perguntas de como é que funciona isso. E por que essas perguntas também, meu irmão? Hoje eu resido em Santa Catarina, né? E fazer Umbanda em São Paulo, no Rio de Janeiro, é muito fácil. Cada esquina você tropeça numa casa de Umbanda, com tudo que você precisa. Tal. Aqui, onde eu resido, já existe uma diferença. É muito difícil você encontrar qualquer coisa que você precise. Sabe, uma erva você não vai achar. Às vezes,
uma imagem você não vai achar, uma mulher você não vai achar. São coisas básicas do dia a dia, mas você não acha. Então, pautado nisso, eu separei as 5 perguntas que mais me fizeram no... Aliás, obrigado, pessoal, assim, encheu de perguntas, isso é muito gostoso de ver. Então, assim, ó, eu vou te fazer as perguntas no roteiro que está aqui, tá? E aí você fica à vontade, né? Ó, essa pergunta você já me respondeu no off aqui. Como é que você, pai Glauco, lida com a obtenção de ervas para banhos, definições e trabalhos espirituais? Você tem que fazer adaptações das ervas. Como é que funciona isso? Pela gargalhada dos médios na casa, você já percebeu que é um sofrimento, né? A gente traz o fundamento da Umbanda e um dos fundamentos primordiais é o uso das ervas. O primeiro desafio é saber assim, erva vence tudo. Não é o nome da erva. Então a gente faz um estudo botânico, meu irmão. A gente vai lá, descobre qual é o nome científico daquela erva, para chegar aqui e procurar aquela erva com o nome científico de cá, como é que é o nome popular dela em inglês. É óbvio que as ervas europeias, e uma coisa que a gente no Brasil não se dá conta, é que a gente usa um monte de erva europeia na Umbanda. Alecrim, manjericão, sálvia, tudo isso não é erva brasileira nem africana, isso é erva europeia, né? Tá lá na culinária. E isso é muito fácil de achar aqui. Então, manjericão, alecrim, por conta da culinária, a gente encontra muito. Eu estava até falando para você em off antes da gente começar que os meninos estão montando ali perto da janela um jardim interno para plantar erva, porque agora está começando a esquentar e a gente vai crescer erva aqui dentro. Porque, por exemplo, preto velho sem arruda, como é que faz, né? É difícil. A arruda até existe, porque a arruda também está lá desde o tempo dos romanos, né? Está lá na orelhinha dos imperadores romanos. Então, a arruda está na presença humana já tem muito tempo. Então, tem aqui. E a beleza da arruda, por incrível que pareça, tem gente que planta ela do lado de fora. No inverno, ela morre, mas vem a próxima primavera, ela brota tudo de novo no mesmo lugar. Então, é fantástico isso da arruda. Então, tem algumas ervas que elas se adaptam ao clima. Outras a gente precisa usar ervas secas. E aí a gente começa a nossa peregrinação macumbesca, igual eu falo aqui, né? A gente vai procurar as casas de botânica, que são as santerias, que seriam a nossa versão do candomblé, porto-riquenho e cubano, que é muito presente aqui nos Estados Unidos. Tem muita casa parecida com aquelas casas de umbanda e candomblé que a gente tem no Brasil, mas voltada para santeria. Então, a gente acha algumas dessas ervas secas. Outro lugar que a gente acha muito são com os nossos irmãos indianos. Por conta das especiarias, você vai lá e ele tem erva seca de tudo. Então, erva fresca é muito difícil, né? A gente consegue as mais simples. Já as ervas secas, a gente consegue encontrar bastante. E aí, o que aconteceu também? Tem até algumas médiums aqui na casa que vão entender o recado, porque já foi dito pelas entidades assim, você precisa estudar as ervas daqui, né? Porque os indígenas, os locais daqui também utilizavam ervas. A gente precisa compreender quais são aquelas ervas que têm a mesma função, seja ela medicinal, seja ela a relação com algum dos orixás, para a gente conseguir fazer essa correlação. Isso aí é uma coisa também fantástica. Agora, quando a gente precisa usar fava, quando a gente precisa de mariô, aí é o tráfico internacional de macumba. Tráfico internacional de macumba, as pessoas que vão para o Brasil trazem na mala e a gente usa aqui. Todos os filhos que vão para o Brasil perguntam se quer alguma coisa do Brasil, a gente abre a lista, fala pemba, vela, preto e vermelha, porque tem coisas que é tão fácil no Brasil. O irmão falou perfeito. Em Santa Catarina é difícil. No Rio de Janeiro, qualquer esquina, você acha um cara vendendo erva na esquina que você compra qualquer erva que você quiser. O cara tá com a banquinha no chão. Você chega lá e fala, me dá uma dessa, me dá uma dessa, me dá uma daquela. É o que mais tem, né? É muito simples, é fácil de encontrar. Então, a gente também criou uma rede de conhecimentos aqui, né? Os filhos da casa sabem, ó, no supermercado tal, tem tal erva, aí bota no grupo, aí vai todo mundo lá correndo comprar.
Então, é uma organização para conseguir as coisas. Não é fácil, mas a gente consegue. Tem um livro que vocês têm aí, que é o Ervas na Umbanda, de Pai Adriano Camargo, o finado Pai Adriano Camargo, onde ele coloca o nome científico da erva e tal. Enfim, depois, se o irmão tiver, a gente pode combinar, eu mando um aí. Tá tudo certo, que é bom, isso ajuda. E fica o recado aí para as filhas da casa que receberam o recado de estudar as ervas do local. Aliás, aproveito, viu? Filhos do Templo de Umbanda, Oxóssi, Iemanjá e Caboclo Cruzilhadas, estudem. A gente bate toda essa tecla. Então, por favor. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Acho que a resposta vai ser muito semelhante, porque onde você costuma adquirir os materiais ritualísticos, como velas, imagens, contas para fazer guias, tem fornecedor aí ou depende tudo de importação do Brasil? Então, algumas imagens a gente consegue comprar aqui localmente, né? Como eu falei, tem a santeria, tem muita imagem de orixá que você acha aqui. Se a gente acha elas bonitas e querem colocar no nosso gongá, aí é outra história, né? Mas tem. As que a gente tem ali, aí não vai dar nem para eu mostrar porque está o telão ali virado, os que a gente tem ali foram todos trazidos de São Paulo pelo Léo, fez um tráfico, né? A gente vai para o Brasil, leva 2 malas. Igual quando o brasileiro vem para os Estados Unidos, ele leva uma mala de roupa e outra vazia para comprar coisa, a gente é o contrário. A gente vai para o Brasil com a mala vazia para trazer macumba, entendeu? Então é isso que acontece. Mas imagens, por exemplo, de santo católico, igual que vocês estão vendo no nosso gongá, eu comprei aqui, mas elas vieram todas da Itália. Na verdade, vem tudo da China, né, gente? Até do Brasil, né? Você procurar lá embaixo na etiqueta, você vai ver que a origem dela é outra. Tem no Brasil muitos artesãos que fazem imagens de gesso, essas coisas que são a qualidade própria deles, que são feitos no Brasil. Mas quando você vai nas casas de Umbanda e tem a mesma imagem igualzinha, a gente sabe de onde elas estão vindo, né? Então, tem um pouquinho de cada, mas a maioria das coisas fundamentais a gente precisa trazer do Brasil. Eu não sei como é que a gente ainda não foi preso. Imagina você trazer um monte de pemba branca, que parece o quê, pemba? Né? Eu vou explicar, né? Fala, não, eu tô cheio de ver o que é. Exato. Escuta assim, tem uma questão que é um pouco mais complexa, assim. A gente já conversou com irmãos, né? Então, por exemplo, tem o Fábio Verso, tem terreiro na Austrália, o irmão tem terreiro no Japão. E lá, em algum momento, acabaram se manifestando entidades específicas daquela região, né? Então, eu esqueci o nome agora da linha. Os aborígenes, talvez, na Austrália, é isso? Os aborígenes? Na Austrália, então se manifestou um aborígene, se manifestou um samurai no terreiro no Japão. E assim, e o contexto qual que é? Olha, o contexto dos pretos velhos, o arquétipo preto velho faz sentido para o Brasil, com todo o histórico que envolve. No Japão não teve isso. Então, o que eles ouvem que traz essa mesma... para dar o mesmo valor para aquilo que está sendo falado. Um samurai, por exemplo. Né? Então, aí, aconteceu alguma coisa semelhante ou a gente está no Caboclo Preto Velho, Exu e... Por sermos da América, a realidade do povo americano ela é muito parecida com a formação do Brasil. A gente tem europeus brancos, a gente tem os povos nativos e a gente tem os negros que foram escravizados e trazidos para cá à força. Esse arquétipo já trouxe para a gente a presença de espíritos indígenas se manifestando dessa terra aqui. E aí, no dia que veio, foi num desenvolvimento mediúnico. Algumas vezes eles têm visita e as entidades dirigentes sempre avisam e falam: hoje temos visitas. E esses espíritos acabam se manifestando. E a gente vê uma diferença completa na manifestação, né? E uma dificuldade imensa para os médiuns de entender aquela energia, porque é um aprendizado também para nós médiuns, lidarmos com uma energia que é tão diferente, com a força, com a manifestação, com a própria execução dos movimentos. Eles não vão se manifestar como uns caboclos da Umbanda, eles vão ter os seus próprios movimentos, eles vão ter as suas próprias formas de se comunicar
ou de, às vezes, de não se de comunicar-se. Eles, às vezes, os próprios brados já são diferentes, os encantamentos que eles usam através das palavras são distintos. Mas ainda não existiu a presença de nenhuma falange extraordinária. A gente percebe, sim, como já tivemos de filhos americanos da casa tendo pretos velhos firmando o ponto riscado e ele sendo um preto daqui dos Estados Unidos. E a presença de indígenas, né, de povos originários daqui dos Estados Unidos, com essa percepção diferente. O seu Ogum, que é o nosso dirigente espiritual, já falou que vamos chegar a ter pontos cantados em inglês. Ainda não chegamos lá. Quem sabe as entidades, quando chegarem mais firmes, essas americanas, elas não tragam. Porque, irmão, nós estamos aqui há 4 anos, né? Numa perspectiva de formação de uma casa, ainda somos bebês no berço, ainda começando a ficar de pé. Então, conforme a gente amadurece, conforme a casa cresce, mais trabalhos são dados, né? A espiritualidade sempre prepara a gente antes de trazer mais coisas. Mas esses avisos, eles já vêm sendo dados, né? Então, existe essa manifestação, não como o irmão falou. Eu também ouvi uma vez falar do pessoal da Inglaterra, de presença de celtas, por exemplo, né? Tem essas origens de cada terra. Eu também já tinha ouvido falar dos aborígenes na Austrália, mas aqui, por enquanto, até porque eu acho que não teria, né? Porque aqui seriam mais os povos nativos mesmo. E eles já se apresentam de uma forma ou de outra atualmente. Tá, mas já existe essa aproximação. E isso é maravilhoso, né? O ensinamento do chefe, né? E a nenhum espírito negaremos uma oportunidade de comunicação, né? Isso é enriquecedor. E cabe a nós, médios, ter a compreensão e entender o novo também, né? Porque para a gente é um desafio. A gente está na zona de conforto, de repente a gente sai, tem esse momento. Então, já respondeu uma outra pergunta que eu ia te fazer, então vou até falar a questão do médium americano. Então, você tem médiums que são americanos nativos. Temos americanos curimbeiros. Temos americanos. Entendeu? Temos 2 aqui, o Joe e o Ryan. E o fantástico é que o Joe já tinha mais uma experiência de outras vidas, vamos dizer assim, mas o Ryan aprendeu aqui do zero. Então a gente começa a trazer esses fundamentos também para cá, né? Porque você ser um dirigente espiritual fora do Brasil, aqui a gente ensina de tudo. Eu ensino eles a tocarem tambor, eu ensino eles desenvolvimento mediúnico, educação mediúnica, é um pouquinho de cada. Faz coxinha, agora estão falando ali. A gente acaba fazendo tudo para trazer a formação e essa fundamentação. Mas sim, temos americanos, e desde o começo, quando éramos 3 ou 4, se algum falou, vai aparecer um americano, e na outra semana aparecia alguém. Essas coisas que são inexplicáveis sempre acabam acontecendo. E existiram outros americanos que vieram com a namorada brasileira sentar nas cadeirinhas para esperar a mulher, achando que ela era bruxa, né? Porque é o entendimento. Aí ele vai, o que acontece? A espiritualidade é maravilhosa. O ser humano incorpora. Nunca nem sabia o que era isso. Ele incorpora sentado na cadeira do lado de fora. E aí o ser humano já é branco. Ele chega diante de seu algum transparente. O que aconteceu comigo? Né? E aí a espiritualidade explicar o que aconteceu, é isso que está acontecendo com todo mundo aqui dentro, aconteceu com você. Quando você está todo mundo aqui louco igualzinho. Exato. Pensando, né, imagina, aí chega, né, um caboclo Seven Crossroads aí, pô. Né, Seven Crossroads. Street Lock aí, né? Street tranca-rua aqui. E a recepção do americano? Você sente que existe uma receptividade? Porque talvez é fundamentalmente protestante, né? É a escola deles. E a nossa escola, ela é muito, a Umbanda, ela é muito distinta, muito diferente. Como é que está sendo e a recepção? Como é que é? Olhando esses que chegam e incorporam, que ficam sem saber o que está acontecendo. Então, tem de tudo.
né? Como acontece às vezes no Brasil. Inclusive, foi estipulado pelo seu Ogum que uma vez por mês, nas nossas giras de domingo, a gente faz tudo em inglês. A gente reza em inglês, a gente faz a nossa mesa de reflexões em inglês, justamente para esse público. Eles ainda não são a maioria, mas existem americanos que frequentam a nossa casa e existem latinos também que frequentam a nossa casa. Então, a gente vê gente de outros países, da América Central, do México, pessoas da Argentina. Tem até um médium na nossa casa que está entrando agora, que é da Argentina agora. Então, a gente acaba aqui aglomerando uma coisa também muito diferente do que é o comum no Brasil. Porque, por exemplo, a gente sabe que a Umbanda ela é diversa e cada estado brasileiro ele também é diverso. O Caritas ele contempla pessoas de todos os lugares do Brasil, do norte, do nordeste, do sul. Então, são várias visões tendo que se encontrar uma congruência. Então, a gente aqui tem uma formação de trazer o conhecimento, seja para os nossos irmãos americanos, como o seu Ogum sempre falou, você está nos Estados Unidos, você precisa falar inglês, a terra é essa, é esse lugar, eles vão vir, eles vão chegar. E, infelizmente, até agora a maioria vem pela dor. São pessoas que estão em sofrimento, que não encontram outros locais que possam resolver a problemática deles, quaisquer que sejam enfermidades, sejam problemas de relacionamento, sejam problemas de morais, no final das contas, que trazem a questão das ansiedades ou da depressão. Então, essas pessoas acabam vindo cá buscar esse amparo e se surpreendem. É óbvio que é muito diferente. Eu lembro até hoje que às vezes chega um americano no dia de Exu. Aí é o dia que eles não entendem nada mesmo, né? Ele fala assim, meu Deus, quem é esse cara com charuto na boca, com a mão curvada, caindo de joelho no chão, a luz apagada? O que está acontecendo, né? É muito fácil para as pessoas fazerem essa associação com o diabo, com o demônio. E como no Brasil a gente tem um preconceito religioso de que tudo é macumba, tudo que é ruim é magia negra da macumba, aqui é o voodoo, né? Porque o voodoo é uma religião africana que é dos pretos que vieram para os Estados Unidos. Eles têm uma cultura do voodoo, principalmente no sul dos Estados Unidos, em New Orleans. Então, as pessoas, no mesmo preconceito que a gente tem com as coisas africanas do Brasil, eles têm aqui. Então, eles olham primeiro e falam assim, Brasília é um voodoo, entendeu? E a gente explica, não, é outra coisa. Outra coisa. Mas sabe, só fazer um comentário, você falou uma coisa, eu costumo falar muito isso nas palestras antes das giras, né? É muito comum, né? Quando vai começar uma gira, eu brinco com o pessoal, fala, para assistência, né? Falou, tem alguém é a primeira vez? Sempre tem a meia dúzia que levanta a mão. Aí eu brinco, falo, primeira vez na Umbanda ou primeira vez nessa casa? Aí alguns, nessa casa. E alguns falam, né? Primeira vez na Umbanda. E aí eu brinco, eu falo, você apelou para macumba, né, meu irmão? Mas qual que é o contexto disso tudo? Eu falo, eu acho muito bonito, a pessoa vem pela dor. Muitas vezes, se pegar a Umbanda, é a última esperança que ela tem. Então ela chegou pela dor. Mas quando ela menos percebe, vira uma chave e ela começa a ir, não porque ela precisa, mas porque ela quer. E aí é o momento que ela já está ficando por amor. Tá tudo certo. Eu adoro essa... A pessoa fala, mas por que você vai para o terreiro? Não sei, eu vou porque eu gosto. Eu vou porque eu me sinto bem. É isso aí. A missão está sendo cumprida, né? Então isso é maravilhoso. O Glauco, deixa eu te fazer uma pergunta que essa também me... qual foi o maior desafio que você enfrentou para firmar e manter uma casa de Umbanda aí? E o que mais te alegra no trabalho espiritual hoje em dia? Bom, perguntas complexas. Porque elas se misturam. Porque, para quem não sabe, a nossa casa ela surgiu aqui através de uma intolerância religiosa. Quem já viu algumas outras participações minhas em lives já provavelmente já escutou isso. Mas num post, brasileiros em Chicago, alguém escreveu, alguém conhece um terreiro de Umbanda? E o povo começou aquela coisa, vai encontrar Jesus, né? Aquela coisa assim, sai do Brasil, mas o Brasil não sai da pessoa. Aqueles preconceitos todos que estão enraizados. Eu comentei aqueles posts ingenuamente. Eu falei, não, vou só comentar aqui. E aí, a Dil, que apareceu aqui com você antes, ela está aqui desde o primeiro dia, a gente começou sem se conhecer. Imagina você fundar um terreiro de Umbanda, você não conhece ninguém, nenhuma pessoa. Hoje somos 30.
começamos com 0. Começamos com 5 pessoas se juntando porque tinham a vontade de louvar, sem saber por quê, né? Porque no final das contas a gente não sabe por que a gente começa. 4, né? Porque você pega assim... hoje em dia eu vejo, infelizmente, pessoas fazendo curso de sacerdote na internet, receba pombagira em casa, né? E aí eu falo assim, eu nunca quis isso para minha vida, eu nunca quis. É uma responsabilidade tão grande que as pessoas pagam para ter um título que provavelmente não vão saber lidar com aquilo. E a minha felicidade se conecta com isso, que desconhecidos que confiaram em mim, primeiramente, obviamente, porque as pessoas estão aqui porque confiam inicialmente em mim, e ficaram porque continuam confiando nesse tempo todo, o que traz mais responsabilidade. E as pessoas da assistência também, eu sempre falo para o pessoal nosso aqui, porque assim, existem outros terreiros de Umbanda nos Estados Unidos. Existe terreiro de Umbanda em Massachusetts, eu sei que tem na Califórnia, que tem na Flórida alguns, tem em outros lugares que tem terreiro de Umbanda. Mas em Chicago, em Midwest, somos só nós. Então, a Umbanda que essas pessoas conhecem é o Caritas. Elas não conhecem outra Umbanda. E ainda, se você colocar em cima disso, agora estão chegando médiuns que já tiveram alguma experiência mediúnica, mas 99% dos iniciantes aprenderam Umbanda aqui. Não era só os tambores, não. Aprenderam aqui. Eles foram desenvolvidos mediunicamente do 0. Não era uma pessoa que tinha uma experiência mediúnica e que efetivamente chegou aqui e falou, eu sou médium. Tirando a Dil, que já tinha uma experiência anterior, daquelas pessoas do começo, e a imensa maioria deles até hoje não tem essa experiência. Alguns têm um fenômeno, conseguem sentir a vibração, mas não entende. Então, é a complexitude completa de misturar tudo isso, né? Um entendimento, primeiro mediúnico, depois o entendimento do que é Umbanda, depois entender as questões, como o meu irmão falou bem, hierárquicas e organizacionais que a Umbanda tem, dos respeitos, dos ritos, porque a Umbanda é uma religião ritualística, né? Ela, diferentemente, por exemplo, do Espiritismo, ela não tem, no Espiritismo não tem rituais, até tem alguns, mas eles dizem que não, né? Mas aqui a gente tem um monte de ritual, que você precisa entender a hora que abaixa, a hora que levanta, pode botar a mão aqui, não pode botar a mão ali, chegou a entidade, eu faço o quê? Eu beijo a mão do preto velho, é uma, é duas, eu boto na minha cabeça, eu não boto, enfim. Tem uma série de coisas que para um novato, isso tudo é difícil deles entenderem. E as pessoas se culpam muito quando cometem erros, né? Então, o objetivo principal é desmistificar, entender, explicar por quê, sem deixar de entender a necessidade do respeito, porque tem um fundamento, né? Nada disso foi tirado do acaso. E entender isso é o mais difícil. Mas quando tudo começa a funcionar, quando os tambores estão tocando, quando as pessoas aprendem a bater palma, que isso é outra dificuldade do ser humano, né? Tudo ajuda, e aí fica tudo maravilhoso. Mas hoje a gente já está na segunda sede, a gente já cresceu, e se Deus quiser, cresceremos mais, porque cada vez mais a casa está ficando pequena, né? Então a gente vai precisar de espaço e sempre entregando na mão da espiritualidade para dizer os próximos passos. Ô, Val, só fazer um comentário assim, ó. Tenha certeza, tá, meu irmão, que assim, as dificuldades de um sacerdote de Umbanda são as mesmas em todos os terreiros, tá? Então, vamos cantar, vamos tocar, é igualzinho, tá? É igualzinho. Então, é doido. E só fazer mais um comentário, assim, e realmente, assim, hoje em dia, eu também já vi pessoas oferecendo curso de sacerdócio via internet. Assim, isso é o maior absurdo do mundo, né? Um sacerdote não se forma por curso, ele se forma por missão. A missão é dada, você não compra a missão, você não vira. Então, assim, você pode ter 200 cursos, se não for a missão, você não vai ter, não é teu caminho, não é uma coisa que vai florescer. E graças ao bom Deus, pelo que você me conta aí, tá florescendo cada vez mais, e há de florescer cada vez mais a Umbanda aí em Chicago. Que alegria, irmão, que alegria. Agora, estou satisfeito das perguntas, te devolvo aí. Não, meu irmão, a gente já vai chegando ao fim da nossa live, porque a gente vai começar em breve aqui a nossa gira com os pretos velhos. Então,
encaminhando por esse fim, agradecendo pela sua presença. Foi um bate-papo gostoso. Que as pessoas possam seguir lá também o Devaneios, conhecer a sua página no Instagram, no YouTube. Tem muito vídeo bacana, tem muito fundamento, tem muitos vídeos que trazem bastante aprendizado. Então, pesquisem, se informem. Vamos usar as redes sociais para buscar informação de qualidade, porque isso vai fazer a gente crescer e aprender cada vez mais. Abro aí para as suas colocações finais, meu irmão. Muito obrigado. Bom, eu agradeço muito abrir aqui para a gente. Agradeço pela conversa. Falar de Umbanda é sempre enriquecedor. E quando a gente percebe, a gente está aqui já 1h10 e nem começamos nem raspamos a ponta do iceberg, né? Isso é muito maravilhoso. Depois, no privado, eu te recomendo, eu tenho um outro irmão meu que eu acho que ia ser mais enriquecedor do que eu falar, que é Pai Beto Angelique. Eu tenho é um presente que Deus me deu também na vida. Quero aqui agradecer a todo mundo que está aqui online, mandar aí meu axé para todos os teus filhos. Um beijo para a querida que passou aí atrás, que eu esqueci o nome dela, né? Fala que eu já fiquei com vontade, mais vontade ainda de conhecer tua casa, porque eu já vi que teve feijoada, coxinha, assim, o gordinho... É um pedacinho do Brasil, cara. É um pedacinho do Brasil, é isso. Pois é, assim, quer ganhar gordinho aqui é falar que tem comida. Então, quem sabe a gente não tá aí. Quero mandar um beijo também para os filhos da nossa casa, então, para os filhos do Templo de Umbanda, Oxóssi, Iemanjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas, tanto de São Paulo quanto aqui de Santa Catarina. A gente toca a gira aqui e lá. Fica aqui meu beijo para todo mundo. E olha, meu irmão, gratidão pelo convite, gratidão pelo trabalho. E conta com esse teu irmão aqui do Brasil, o que você precisar, assim como eu sei que eu posso contar contigo também. Claro. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado pela presença, pela troca, pelos ensinamentos. E a gente vai encerrando, pessoal, a nossa live comemorativa aqui, falando dos pretos velhos, falando um pouquinho também da Tenda Espírita Mirim, falando também um pouquinho da nossa casa, da Tenda Espírita Caritas, que a gente possa levar um pouco desse conhecimento, responder as perguntas, que as pessoas possam conhecer um pouco da nossa Umbanda. E os que estão no Brasil, quando vierem passear em Chicago, venham visitar a nossa casa, serão muito bem-vindos. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado, meu irmão. Oxalá nos abençoe. Axé.